Amigos do MFC, irmãos de caminhada, boa noite. É com muita alegria que estamos aqui para apresentar um projeto desenvolvido pela Secretaria Nacional de Formação, mais conhecido como SENFOR, a Escola de Líderes. Quando elegemos esse projeto como prioridade, duas coisas vieram à cabeça. A primeira, que ela tivesse a participação e assinatura de toda a equipe, e assim foi feito. Membros de todo o país deram sua contribuição para que ele acontecesse. A segunda, que tivéssemos uma formação continuada para as lideranças, motivando e esclarecendo líderes e coordenadores ao longo do ano. Sendo assim, esse projeto está estruturado da seguinte forma. Primeiro tópico, chefia versus liderança. O que é ser um líder? Qual a sua missão no MFC? Qual a diferença entre ser líder e ser um chefe? Segundo tópico, o que é o MFC? Qual o seu carisma, objetivo e atuação? Que compromisso e responsabilidade estamos assumindo ao nos afiliarmos? No terceiro tópico, qual o compromisso do MFC com a sociedade, com a família e com a igreja? Qual o nosso vínculo com o Evangelho? O que Jesus espera de nós? Quarto tópico, o engajamento e o envio à missão. Um momento de avaliação, tirar dúvidas e chegar à conclusão da sua missão de motivador. Cada tópico descrito será acompanhado de um vídeo motivador e de um texto reflexivo. Esperamos, assim, reacender a chama, motivar e encorajar os participantes do MFC espalhados por todo o país. O líder não é necessariamente o coordenador, mas aquele que está convicto e alicerçado de sua caminhada a ajudar a sua equipe e o MFC a progredir. Como os discípulos de Emaús, nós te pedimos, ficai conosco, Senhor. Que Deus nos oriente e nos ilumine nesse trabalho. Amém. Bom, pessoal, eu sou o Carlos André, aqui da cidade do Rio Grande. Nós participamos do MFC aqui da cidade há mais de 18 anos. Estamos aqui com a responsabilidade da condução do SENFOR e nós tivemos, como incumbência, como tarefa, a questão de fazer um vídeo, construir um vídeo em que nós abordássemos as características entre chefe e líder, líder e chefe. O ser humano é constituído de características únicas que o formam. É a sua formação acadêmica, o seu modus vivendi, a sua maneira de viver, a sua família, as suas crenças, as suas convicções, a sua ética, a sua moral. Por isso que nós somos únicos nesse sentido. E é como tema deste vídeo, nós nos identificarmos como chefe ou como líder. Por isso, o tema chefe, líder, identifique-se. Para isso, nós precisamos analisar as características que formam um chefe e as características que formam um líder. Um chefe é baseado na questão hierárquica, na imposição vertical das suas ordens. Um chefe tem como característica a praticidade, a racionalidade. Ele é extremamente racional no seu jeito de conduzir uma equipe. É baseado nos conhecimentos técnicos que foram adquiridos pelo chefe. Ele é extremamente centralizador, inflexível muitas vezes, autoritário, porque não sabe ouvir, ele não compartilha os conhecimentos. Por isso que ele não confia na sua equipe. Um chefe não confia na sua equipe. Tanto é que inclusive não chama de equipe, Equipe, time, equipe
é uma determinação, é uma palavra que vem ligada à liderança. Ele não é bom comunicador, porque se baseia na hierarquia e no mando, e não cria um clima entre a sua equipe de unidade. Por isso que a gente chama, né, um chefe como se fosse o corpo. Já o líder em oposição, né, ele é extremamente empático, né? Ele tem empatia, ele é simpático. A humildade, um líder é uma pessoa humilde, ele carrega consigo muita emoção, ao contrário da racionalidade do chefe. Ele tem um poder de persuasão muito grande, não somente com a sua equipe, mas no seu meio. Ele tem um equilíbrio emocional que lhe garante, né, a sustentabilidade para praticar a sua liderança. Ele dissemina conhecimentos. Um líder não tem medo, né, de sombras, como a gente diz. Um líder, ele dissemina conhecimentos à sua equipe. Ele participa junto na construção, ele orienta, né, ele é um orientador, ele incentiva e identifica talentos, porque o que ele quer é que a sua equipe vá adiante, né? Ele confia extremamente na sua equipe, ele soluciona conflitos internos, não deixa, né, que hajam conflitos para minar a relação entre a equipe. Ele valoriza as habilidades pessoais de cada um, ele identifica e valoriza essas habilidades, e como o ditado diz, o verdadeiro líder forma líderes. Então, o líder é a alma, né? Então, aqui estão as características principais da liderança, aqui estão as características principais da chefia. Agora, meu irmão Guima Mefecista, você precisa se identificar em relação a isso. Tenho a certeza, né, quase que uma convicção muito grande, que a maior parte, né, se não a totalidade, optou pela liderança, né, por se enquadrar no perfil de líder. E por que isso? Porque, em primeiro lugar, o MFC é um movimento de vanguarda, né? O MFC, na realidade, é uma fábrica de lideranças. A gente não ama aquilo que não conhece. E a gente precisa trazer um pouco da história do MFC para os conceitos atuais. Hoje nós vamos falar da liderança e a pertença, né? Faça parte dessa ideia. Esse é o tema, né, que nós vamos trabalhar um pouco com os casais mefecistas nesse vídeo. E nós vamos voltar ao tempo e imaginar como que os nossos fundadores tinham essa percepção da obra que eles estavam construindo. Eu tenho a mais absoluta certeza que todos aqueles casais, né, que lá em 1955 vieram e trouxeram o MFC ao Brasil, principalmente a Lia e o Sureiro, a Madalena e o Júlio, a Gabriela e o Nelson, o Luiz e a Bebela, tinham a percepção desse conceito grande que é a pertença. A pertença é um sentimento que une as pessoas. A pertença está no interior, está no nosso interior, no exterior da pessoa e no interior da organização. A pertença, ela é tão essencial que é muito importante, inclusive para a nossa existência. Eu, Carlos André, esposo da Adriana, hoje não me vejo longe do MFC. É tão importante para a minha existência participar do movimento que eu me sinto, né, pertencendo desde sempre ao MFC. Vocês já imaginaram, por exemplo, um dos grandes baluartes do MFC, o Hélio Amorim, né, sem esse sentimento? E quando ele escrevia algo em relação ao MFC, ele deixava isso transparecer, o seu amor ao MFC, o seu sentimento de pertença. Isso que um líder do MFC deve fazer: cultivar, apoiar, incentivar, brotar, plantar este sentimento em cada integrante das nossas equipes. E assim formaremos, né, o MFC hoje
como ele está em nível nacional, nos condigues, né, nas cidades, nos estados, enfim. O MFC tem na sua essência esse sentimento, o sentimento de pertença. É muito importante que cada um de nós cultive esta ideia. Nenhuma família começa em qualquer de repente. A perseverança é algo muito importante que deve haver dentro do movimento e das equipes. Perseverar é permanecer no seu caminho apesar de todos os obstáculos que a vida nos põe. É confiar no seu caminhar, apesar de todas as adversidades. É a coragem de acreditar. Perseverar é continuar, apesar de todos os obstáculos que são impostos. Isto é perseverar. Perseverança, como eu digo, é perseguir a esperança, é acreditar na utopia, é confiar e ter coragem de ser fiel aos seus princípios, é não perder a esperança ao enfrentar as provações. Isto o próprio Cristo nos ensinou. Por isso que é importante a liderança do MFC trabalhar esta questão junto à sua equipe. Manutenção da perseverança, apesar de todos os problemas que possam existir ou atrapalhar a nossa caminhada junto ao MFC. Perseverar é ser fiel ao que se acredita, e nós acreditamos no MFC. Que nenhuma família termine por falta de amor. Gandhi dizia que se você quer mudar o mundo, primeiro mude a si mesmo. Antes da gente querer mudar o mundo, né, a gente deve sempre procurar mudar a si mesmo. Fazendo isso, né, as outras pessoas, os outros integrantes do MFC, também perceberão essa mudança e também agirão nesse sentido. Tem o ditado que diz: gentileza gera gentileza. A gente pode utilizar no mesmo sentido. Mudança gera mudança. Os ciclos, né, eles se encerram. Né? Os ciclos eles se encerram. A vida é feita de vários ciclos. Por isso que é muito necessária a integração entre os integrantes, né, do movimento. Essa integração e essa interação são necessárias entre os novos que estão entrando ao MFC junto com os antigos. Isso é muito importante. Não pode haver resistência a esta integração, né? A esta entrada de gente nova, de oxigenação do movimento por parte dos mais antigos. Não pode haver isso. Um dos fundadores aqui do MFC de Rio Grande, o casal o professor Hélio e a Maria Gomes, sempre foram grandes incentivadores disso, né? A própria Maria Gomes sempre dizia que o MFC precisava e sempre vai precisar de sangue novo, porque isto faz com que os mais antigos não se acomodem. Então sempre está havendo, né, uma nova oxigenação, uma renovação do movimento. Um líder MFCista deve sempre incentivar a entrada, a integração, né, e a interação entre os casais MFCistas, independentemente do tempo de caminhada junto ao MFC. Só assim teremos coragem de sermos felizes, como sempre nos tem dito o Papa Francisco. É nesse sentido de que as coisas não podem ficar acomodadas. E que nada no mundo separe um casal. Vocês, como casais MFCistas, têm uma ideia e uma noção do número de casais, número de pessoas que já passaram pelos nossos encontros, já realizados por todo o país durante todo esse tempo? Muitos ficaram conosco, outros não. Outros seguiram outras caminhadas. Vocês já pensaram por quê? A resposta está em Mateus. Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Em Mateus 22:14 está a resposta para eles. Muitos de nós vieram, sentiram, mas não foram mais adiante. Por quê? Porque não se identificaram, não acreditaram, não perseveraram e não foram agentes da mudança. É isso que nós estamos nos propondo aqui através desses vídeos. Que a nossa liderança, a liderança do MFC, tenha este objetivo:
se identificar com o MFC, acreditar no MFC, perseverar junto ao MFC e ser um agente da mudança, porque isso também é muito importante para o MFC Oxigênio. Por isso, meus amigos, obrigado pela oportunidade. Deus os abençoe na caminhada do MFC. Muito obrigado por tudo. E não se esqueça, MFC, eu pertenço.